Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. Tem a ver com o tema que vocês estão trabalhando, que é estar enraizado, estar firmado em Cristo Jesus. Então deixa a tua Bíblia aberta em João 15. Em João 15, Jesus está tendo uma conversa com os discípulos. Na verdade, é a continuação de uma conversa que se inicia o registro em João capítulo 13. Em João capítulo 13, você vai ver aquele momento onde Jesus, ele lava os pés dos discípulos para falar sobre serviço, sobre servir um ao outro. Em João 14, Jesus fala sobre o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo opera. E aí então, em João 15, Jesus vai ter essa conversa com os discípulos aqui. O interessante é que essa é uma conversa, como se fosse uma conversa final, antes de Jesus ser preso para então ser crucificado. Jesus, ele já conhecia, obviamente por ser Deus, conhecia quem os discípulos eram. Ele sabia sobre as falhas dos discípulos, as falhas de caráter, os erros que eles cometiam, os erros que eles iriam cometer. Jesus sabia daquilo que eles eram capazes, daquilo que eles não eram capazes. Jesus os conhecia profundamente. Jesus sabia, inclusive, que eles viriam a falhar em breve, assim que ele fosse preso. Mas ainda assim, Jesus sabendo que eles tinham fraquezas que eram evidentes, Jesus sabendo que eles iriam errar em muitas coisas, Jesus deposita confiança e derrama sobre eles da sua sabedoria e fala sobre algo que seria extremamente importante para que eles pudessem amadurecer, crescer e se tornar aquilo que Jesus determinou profeticamente que eles se tornariam. E isso, esse gosta da bateria? Vamos ver se ele vai tocar lá. É muito interessante a gente olhar para isso, porque Jesus não está desanimado com aquilo que os discípulos eram, mas ele mesmo assim afirma algumas coisas sobre ele. Por exemplo, aqui, um pouquinho antes, em João 13, no versículo 36, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, para onde que o Senhor está indo? E Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas vocês me seguirão mais tarde. E aí Pedro, impetuoso, ele responde: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu vou dar a minha vida para ti. E aí Jesus responde para ele: não, você não vai dar sua vida por mim. Eu asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa é a afirmação de que Jesus sabia o que ia acontecer quando o negócio fosse apertar. Jesus sabia que Pedro estava falando da boca para fora e que na hora que apertasse o negócio, que a perseguição viesse, Pedro ia espanar, porque ele não estava pronto. Jesus afirma: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do amanhecer. Jesus sabia que naquele momento Pedro era incapaz de amar Jesus verdadeiramente. E nesse contexto de entendimento de Jesus a respeito de quem o seguia, de quem estava com ele, de quem estava caminhando com ele, Jesus sabia quem eram aqueles homens, aqueles jovens e mulheres que estavam com ele naquele tempo. Jesus tem essa conversa que está registrada em João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 12, tá bom? Na NVI. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês, entre parênteses, discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês não permanecerem em mim e as minhas palavras
se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros. Você percebeu quantas vezes Jesus falou: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Se as minhas palavras estiverem em vocês, eu estarei em vocês também. Então permaneçam em mim, continuem comigo, fiquem comigo, permaneçam conectados comigo. Ele disse muitas vezes: permaneçam em mim. Então lembrem do contexto. Jesus sabia que eles iam titubear, sabiam que eles iam duvidar, sabiam que eles iam fugir, sabiam que eles iriam falhar. E diante de tudo isso, Jesus tem uma mensagem muito clara. Ele diz: olha, permaneçam em mim, guardem muito bem as coisas que eu entreguei para vocês, tudo aquilo que eu fiz por vocês, tudo aquilo que vocês me viram fazer, tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Agora é hora de vocês se agarrarem a isso com todas as forças que vocês têm. De tudo que vocês precisam saber, para daqui em diante, discípulos de Jesus, o mais importante é que vocês saibam que vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam permanecer enraizados a mim, conectados a mim, permanecer comigo. A palavra do grego lá no texto é meno. Meno significa habitar. O lugar que você mora não é um lugar provisório, por mais que não seja ideal. É o lugar aonde você volta todo dia, depois do trabalho, depois de estudar, depois da escola, depois da igreja. Você volta para esse lugar, porque você habita nesse lugar. É o seu endereço. Se alguém precisar te encontrar, ou quando você compra alguma coisa na internet, eles vão entregar onde você mora, é onde você habita. É o lugar onde você está vivendo. Eu habito em Jesus. Jesus é sempre o meu endereço final. Por mais que eu vá ali, aqui, faça uma coisa lá, eu volto para Jesus e permaneço em Jesus. Eu moro em Jesus para que Jesus possa morar em mim. Eu fico com Ele sempre, sempre, todos os dias da minha vida. Eu durmo e acordo com Jesus. Eu faço as minhas refeições com Jesus, em Jesus. Eu habito nele para que Ele habite em mim. Eu permaneço conectado com Ele o tempo todo. Essa conexão nunca cai, ela permanece firme. Eu estou o tempo todo com Ele. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês vão errar, vocês vão falhar, vocês vão fugir. Pedro, você vai me negar, mas a conexão que você criou comigo, ela não pode se perder. E ela não vai se perder. Permaneça em mim, volte para mim. Eu sou a tua casa. Eu sou a tua casa. O lugar onde você vai morar para sempre está em mim. De tudo aquilo que os discípulos precisavam saber naquela hora, o mais importante era que eles precisavam saber que eles deviam permanecer em Jesus. É a condição: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus estava falando com jovens imaturos. Ele conhecia esses jovens, e ele inclusive vai confiar a esses jovens a liderança da igreja. Ele vai entregar aquilo que foi construído nos anos dele de ministério a esses jovens. Eles ouviram Jesus pregar, e isso foi os limpando de toda a expectativa que estava sendo colocada em coisas erradas, para que agora eles pudessem viver aquilo que Jesus tinha para eles. Irmãos, nosso maior chamado é permanecer em Jesus. O nosso maior chamado.
Nosso maior chamado é permanecer em Jesus. Tudo aquilo que Jesus vai fazer através da tua vida, o cumprimento do teu chamado, o cumprimento daquilo que hoje chamam de destino profético, ou seja, que vai acontecer profeticamente, aquilo que o Senhor estabeleceu profeticamente para a tua vida, vai acontecer se você permanecer em Jesus. As palavras que Deus tem para você, as palavras que Deus entregou para você, de coisas que vão acontecer, de coisas que vão ser realizadas através da sua vida, vão acontecer se você permanecer em Jesus. Por isso, permanecer em Cristo tem que ser a visão da nossa vida, a visão do nosso ministério e a visão de tudo que nós vivemos. Se de alguma forma você, como discípulo de Jesus, como cristão, como alguém que tem um chamado, deseja ter impacto na vida de outras pessoas, deseja influenciar outras pessoas, deseja ser usado como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, nada disso vai acontecer se você não permanecer em Jesus. Tem tanta gente buscando ser influente, buscando se destacar de alguma forma, chamar atenção de alguma forma, ser visto por alguns momentos, aparecer em algum lugar por alguns momentos, mas isso não leva a nada. Agora, se eu quero produzir algo que realmente glorifique a Deus e que vai impactar a vida das pessoas em amor, eu preciso permanecer em Jesus. E aí Jesus começa a falar aqui sobre fruto. Ele fala, se você permanecer em mim, você vai dar fruto. E aí fala de um tratamento que Deus dá. Ele fala, olha, aquele que não dá fruto, ele é cortado e deixado para trás, lançado fora. Mas aquele que permanece, ele é podado para que dê mais fruto ainda. Irmãos, eu confesso que por muitos anos da minha vida, na minha caminhada ministerial, eu achei que frutos eram as pessoas que eu ganhava para Jesus, eram as coisas que eu fazia na igreja. Mas olhando para esse texto, eu entendo que fruto, em primeiro lugar, diz respeito a quem nós somos. Fruto, em primeiro lugar, diz respeito a quem você é. Depois, em segundo lugar, fruto diz respeito ao que você faz. Porque afinal de contas, se você realmente é algo, esse algo que você é vai produzir alguma coisa. Mas eu não tenho como produzir alguma coisa ou gerar alguma coisa antes de realmente ser o que Jesus me chamou para ser. Jesus fala a respeito disso em Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante. Ele diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. É tão óbvio, né? Mas Jesus está ensinando aqui, fazendo-nos lembrar disso. Ele continua: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ou seja, primeiro diz respeito a quem eu sou, se eu sou uma árvore boa ou uma árvore ruim. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. E aí Jesus abre um parênteses aqui poderoso. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não sei com você, mas quando eu leio esse versículo, cara, o meu coração se enche de temor. Porque Jesus está fazendo uma aplicação nítida aqui. Ele está dizendo: olha, não faz sentido você me chamar de Senhor,
Senhor aqui é Curios, significa dono, amo, alguém que tem propriedade de algo. Não faz sentido você me chamar Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando, se você não faz o que eu te peço, não faz sentido. Por isso muitos vão me chamar Senhor, Senhor, e vão dizer: Senhor, eu fiz muitas coisas em teu nome. Afinal de contas, o nome de Jesus é poderoso. Mas a resposta de Jesus, e ele diz assim: e eu lhes direi claramente, eu lhes direi de uma forma que eles vão entender: eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Esse versículo precisa mexer com você. A pergunta é: será que eu conheço a Deus verdadeiramente? Será que o anseio da minha vida é conhecer a Deus? Será que o foco da minha vida, a direção que eu estou caminhando hoje, é de permanecer com Jesus, independente das circunstâncias? E sabe o que é assustador? É que Jesus não diz que aquelas obras que esses homens vão dizer que fizeram eram obras ilegítimas. Realmente aconteceram. Eles profetizaram, eles curaram, eles expulsaram demônios. Mas Jesus diz: eu nunca os conheci. Porque a atividade por si só não é fruto. Fruto é quem você se torna à medida que Jesus te molda, à medida que Jesus te poda, à medida que Jesus faz com você o que Ele bem entende. Aí sim eu posso chamar Jesus de meu dono, meu Senhor, porque eu vivo para cumprir a vontade daquele que é o meu dono, e não a minha própria vontade. Essa palavra que Jesus usa aqui, conhecer, no grego é gnosko, ou gnosco, eu não sei falar grego, mas escreve gnosko. Gnosko significa conhecer intimamente. É a mesma palavra que é usada para expressar a intimidade de um casal que se casa e passa a viver intimamente um para o outro, em relações íntimas. Conhece profundamente, conhece como ninguém outro conhece, conhece de uma forma que nenhum outro conhece. Conhecer intimamente. Jesus fala: o que vocês estão fazendo não faz sentido, porque eu não os conheço intimamente. Vocês não fazem parte da minha vida, a minha vida não faz parte da vida de vocês. Por isso eu afirmo: eu não os conheço. Jesus está falando claramente para mim e para você aqui, que o mais importante da minha vida, da tua vida, é conhecer a Jesus, é permanecer nele. Atividade não é fruto. Isso precisa ficar muito claro na minha mente, na sua mente e nos nossos corações. Amadurecimento pessoal, aceitar a poda de Jesus, transformação de caráter, abandono do pecado, parecer-se com Jesus, revelar o fruto do Espírito através das minhas atitudes, isso é fruto. Quem você vai se tornando à medida que caminha com Jesus, isso é fruto. Quando Jesus está falando sobre o fim, Ele está pregando um sermão escatológico em Mateus capítulo 25, se você quiser ler depois com calma todo o capítulo, é poderoso. No versículo 35, Jesus diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha o que esse texto mostra. Você percebe que as coisas que Jesus está falando aqui não são coisas mirabolantes, não são grandes coisas aos olhos humanos, são coisas que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode ir visitar alguém que está doente, qualquer um pode ir visitar alguém que está preso, qualquer um pode repartir comida, qualquer um pode dar água para alguém. São coisas simples, mas porque eles reconheceram que simplesmente era o que eles deveriam fazer, foi a reação, entre aspas, natural daqueles que são justos às necessidades. Então eles o fizeram ao Senhor.
Eles não fizeram porque eles imaginaram, talvez seja Jesus, então vou fazer. Não, é sobre quem eles se tornaram justos, é o fruto de quem eles são. O fruto de quem é de Jesus é ajudar o próximo, o fruto de quem é de Jesus é fazer aquilo que Jesus faria. Lembrem-se que fruto, antes de mais nada, fala da nossa vida com Deus, é o que sai de mim naturalmente. Não preciso de um contexto, de um script, não preciso pensar muito e entender, essa situação eu devo ser assim, porque talvez seja isso que Jesus espera de mim, mas eu simplesmente sou aquilo que Jesus está me formando para ser. Estão conseguindo me acompanhar? Permanecer em Jesus diz respeito a isso. Não é o serviço por si só, mas é o serviço que encontra sua origem em quem eu sou em Cristo. Eu permaneço em Cristo, as palavras dele permanecem em mim, eu me torno cada vez mais parecido com ele, e toda vez que alguém esbarra em mim, o que sai de mim é quem Jesus é em mim. E para produzir esse tipo de fruto, é impossível eu fazer isso por mim mesmo, é o que Jesus afirma nesse texto. Somente um ramo ligado à videira verdadeira, que é o próprio Cristo, é que pode gerar frutos que permaneçam. E de que forma que eu consigo cultivar esse lugar de permanecer, essa atitude de permanecer? De 3 formas bem práticas: conversando com Jesus, confiando nas suas palavras e obedecendo a sua liderança. Conversando com Jesus, porque conversando com Jesus, eu passo mais tempo com Ele. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus, para corrigir, para ensinar. Quando ele fala inspirada, ele está dizendo que a palavra contém Jesus, contém Deus. A palavra carrega a natureza divina. Conversar com Jesus não é só em espírito, em oração conversar com Jesus, mas é conversar com Ele através da sua palavra, passando tempo com Ele. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que Jesus está sempre disponível. Sempre disponível. Ele está o tempo todo disponível. Você quer conversar com Jesus, Ele vai conversar com você. Mas se você parar, Ele vai parar também. Mas se você quiser conversar mais com Ele, Ele vai estar disposto a conversar com você pelo tempo que for. Ele está sempre disponível. Ele nunca está cansado. Ele nunca está indisposto. Ele nunca está triste. Ele está sempre disponível, sempre presente, sempre pronto a conversar com você. E quanto mais eu converso com Jesus, mais eu o conheço. Esse é o primeiro passo. Segundo, eu preciso confiar naquilo que Jesus me ensina, independente das circunstâncias. A gente vive um tempo tenebroso, gente, onde as pessoas confiam mais nos seus sentimentos, mais nas suas emoções, ao invés de confiar naquilo que é realmente verdadeiro. Eu às vezes nego a verdade, eu nego aquilo que é claro e estabelecido por conta dos sentimentos. Esse fenômeno se chama pós-verdade. Existe uma verdade, mas a verdade não é suficiente para mim. Eu preciso acreditar em alguma coisa que é mais do que a verdade. E nesse caso, aquilo que é mais do que a verdade é o que eu sinto em relação a essa verdade. E a gente está sendo enganado, está carregando uma geração. Não adianta só eu saber o que Jesus diz, eu preciso confiar naquilo que Ele diz. Eu preciso viver aquilo que Ele diz. Eu preciso, independente das circunstâncias, obedecer, confiando naquilo que Ele diz. E esse já é o terceiro passo, viver debaixo da liderança de Jesus. Mais do que nunca no Brasil, pelo menos no tempo que eu estou vivo, não está muito na moda ser crente. Há um tempinho atrás estava na moda ser crente. Todo mundo era crente. Jogador de futebol era crente, cantor era crente, todo mundo era crente. Agora ser crente saiu de moda. Isso tem um lado ruim, que a gente vai perdendo espaço, a gente vai sendo colocado em dúvida,
O discurso da igreja, aquilo que a igreja prega, vai sendo colocado em dúvida, não é mais largamente aceito como era, mas por um lado é muito bom também, porque aquele que realmente vai permanecer, aquele que realmente é fiel a Jesus, vai continuar sendo fiel a Jesus. Muita gente sabe na teoria o que Jesus diz, conhece a Escritura, mas não adianta conhecer se eu não estiver disposto a confiar naquilo que Jesus me diz. Conversar com Jesus para conhecê-lo melhor, confiar nas suas palavras e viver debaixo da sua liderança. Jesus disse para os discípulos em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ele fala da obediência como expressão de amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o me revelarei a ele. Quanto mais eu obedeço Jesus, mais revelação de quem Jesus é eu tenho na minha vida. Jesus continua, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Queridos, da mesma forma que Jesus se relacionava com o Pai e permanecia unido a Ele, nós devemos nos relacionar com Jesus e permanecermos unidos a Ele. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olhem isso, Jesus, mesmo conhecendo profundamente os seus discípulos, mesmo conhecendo a mim profundamente, mesmo conhecendo você profundamente, sabendo que você vai falhar, sabendo que os discípulos iriam falhar, Jesus os amava e Jesus te ama. Mesmo sabendo que você não dá conta de tudo que você precisa dar conta, Jesus continua te amando. Sabe, Jesus não definiu os discípulos naquele momento pelas falhas que eles haviam cometido e pelas falhas que eles ainda iriam cometer, mas Jesus definiu eles por quem Ele era, e Jesus é o próprio amor. É quem Jesus é que definia aquilo que Ele fazia para os seus discípulos, e não o que os seus discípulos estavam fazendo. Da mesma forma é comigo e com você. Os meus erros, as minhas falhas, os meus deslizes, os meus fracassos não me definem quem eu sou para Jesus, porque Jesus sempre olha para mim com olhos de amor, com olhos de misericórdia e graça, e toda vez que eu volto para o lugar onde eu habito, que é Ele vai me limpando e vai me moldando. Mas se eu nunca volto para Ele, como que eu vou ser transformado? Se eu não permaneço nele, como que Ele vai me podar, como que Ele vai me limpar? Não tem como. Às vezes a gente fica pensando, poxa vida, mas eu errei, eu sou indigno. Filho, você sempre vai ser indigno se você ficar olhando para você. Mas se você olha para Cristo, Cristo te faz digno. Porque o amor dele te dignifica, o amor dele te santifica, o amor dele te purifica. Não é você que se purifica, não é você que se dignifica, é o amor de Jesus por você. Foi Ele que veio na tua direção, não foi você que um dia pensou, agora eu vou ser de Jesus. Jesus te encontrou em algum lugar. Cabe a nós agora permanecer nesse amor, independente das circunstâncias. Sabe, quando fala de Pedro, a gente se identifica tanto com Pedro, porque Pedro, ele é um vacilão. E a gente olha para ele e se identifica também, porque a gente sabe que a gente também vacila. Mas Jesus não amou Pedro porque Pedro era maduro. Jesus amou Pedro porque Jesus o amava simplesmente. O amor de Jesus por Pedro não foi baseado no nível de maturidade que Pedro apresentou, mas é porque Jesus olhava para Pedro e via onde Pedro ia chegar. E Jesus olhava para Pedro e encontrava um coração disposto a servi-lo, mesmo sem saber o que isso significava. O fato de Jesus nos conhecer profundamente e saber quem nós somos, e ainda assim nos amar, nos dá segurança. Segurança de nos aproximarmos de Jesus mais uma vez, mais um dia, e dia após dia viver com Ele. A gente não tem tempo para ler todo o texto, mas se você for ler em João 21 já está mais lá para frente. Jesus já havia sido morto na cruz pelos pecados, e Jesus ressuscita
como ele havia dito que ressuscitaria. E ele vai ao encontro dos discípulos na praia. Os discípulos tinham abandonado o barco, literalmente. Tinham abandonado o propósito que eles tinham encontrado em Jesus. Eles acharam que tudo tinha se perdido. E eles voltaram a fazer o que eles achavam que eles deveriam fazer. No caso de Pedro, ele voltou a pescar, que era o que ele sabia fazer antes. Mas Jesus vai ao encontro dele na praia. Jesus está preparando um peixe assado, Pedro reconhece Jesus, vai até Jesus, e aí acontece uma cena que a gente conhece muito bem. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Quando Jesus fala sobre esse amor, é o amor sacrificial, é o ágape. Aí Pedro responde: Jesus, tu sabes que eu te considero muito. E Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas sacrificialmente, me ágape, você daria a sua vida por mim? E Pedro responde: sim, Jesus, eu gosto muito de você. E aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama a ponto de dar a tua vida por mim? Você me ama sacrificialmente? E Pedro se incomoda com a insistência de Jesus. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Tu sabes que a minha vida é para ti. Irmãos, Jesus faz isso com a gente. Não é a consideração que nós temos por Jesus que vale, não é o quanto nós gostamos de quem Jesus é se nós estamos dispostos a entregar a nossa vida por Ele. É se nós estamos dispostos a nos entregarmos no altar de Jesus diariamente como sacrifício vivo no seu altar. É sobre a entrega completa, é sobre confiar totalmente no amor de Jesus, no amor que deu a vida por mim, e abraçar esse processo de amadurecimento que acontece a cada vez que eu sou restaurado das minhas falhas. E quando Pedro finalmente responde: Jesus, eu te amo, eu te ágape, eu te amo sacrificialmente, aí Jesus estabelece o futuro de Pedro. Jesus fala: então você vai cuidar da minha igreja. Não tem como conhecer o amor de Jesus profundamente e não responder em obediência, não responder em entrega. Quando a gente tem uma vida de comunhão enraizada com Jesus, presa a Jesus, o resultado é fazer a vontade dele. E a minha Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu acho que a sua também. Mas eu não tenho como experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus se antes eu não me entrego no altar como sacrifício vivo. Se antes eu não sou transformado pela renovação da minha mente, ou seja, por quem eu devo ser em Jesus. Se eu não sou moldado por Jesus, aí então eu posso experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nosso principal chamado é permanecer em Jesus. Nosso principal chamado é estar com Ele todos os dias. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele fala que nós devemos nos entregar com o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz assim: esse é o culto racional de vocês. Quando ele fala que entregar-se como sacrifício vivo, santo e agradável no altar de Deus é o culto racional, ele não está querendo dizer que nós temos que fazer isso na força da nossa mente, na força do nosso raciocínio. Eu preciso raciocinar. Até porque o nosso raciocínio, a gente muda de opinião o tempo todo. A gente pensa uma coisa hoje, daqui uma semana a gente nem sabe mais o que a gente falou. Quando ele fala sobre culto racional, ele diz: é a lógica, é a única resposta aceitável, não tem outra resposta aceitável. Uma vez que você ressuscitou com Cristo Jesus, uma vez que Jesus te salvou, a resposta é essa, é entregar-se como sacrifício vivo. E sacrifício vivo remete à constância. Vida é constante, não é pontual, é constante. É hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Um sacrifício que vive, é a minha vida que é entregue no altar.
E não é em qualquer lugar, é no altar de Deus. E aí o versículo 2 fala sobre não se moldar. Ele está falando, olha, essa atitude, essa resposta ao amor de Deus de viver sacrificialmente, ela não se encaixa com o que o mundo prega. Não vai se encaixar. É impossível eu viver uma vida para Jesus e ser amigo do mundo ao mesmo tempo. Se você está sendo muito aceito na visão do mundo, provavelmente você não está caminhando com Jesus. Eu não estou falando sobre ser o esquisitão, crentão, chato. Simplesmente a forma como nós vivemos a nossa vida no altar não se encaixa com a forma que o mundo diz que você deve viver. Para observar um pouquinho. A forma que a Bíblia diz que nós devemos viver família, casamento, se encaixa com o que o mundo prega? Não. A forma que a Bíblia ensina como nós devemos criar os nossos filhos se encaixa com a forma que o mundo ensina? Não. A forma que a Bíblia diz que nós devemos nos relacionar com as autoridades se encaixa com o que a Bíblia diz? Não. A forma que a Bíblia diz que nós devemos viver em sociedade, dando suporte uns aos outros, servindo uns aos outros, se encaixa com o que o mundo diz? Nunca. A forma como a Bíblia diz que nós devemos ser generosos e repartir o que nós temos, encaixa com o que o mundo diz? Não. A forma que a Bíblia diz que nós devemos administrar o nosso dinheiro, se encaixa com o que o mundo diz? Não. Não se encaixa. Porque a forma que o sacrifício se entrega não se encaixa com esse mundo. É o que diz o versículo 2 de Romanos 12. Não vai se conformar, não vai se amoldar, não tem como. Porque você vai sendo transformado, ou seja, você vai tomando outra forma à medida que a sua mente vai sendo renovada por aquilo que Jesus diz. E glória a Deus por isso. E uma vez que a nossa mente é renovada, então eu experimento quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Amém? Tem um versículo que tem a ver com tudo isso, que está em Atos capítulo 4, versículo 13, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só. Eles eram homens comuns, sem instrução, ou seja, sem estudo. Mas a forma como eles se comportavam e sobre o que eles falavam, e com a autoridade que eles falavam, as pessoas ao redor deles reconheceram que eles estiveram com Jesus. E a pergunta que eu tenho para você, entendendo que o nosso chamado é de permanecer, de estar conectado, enraizado com Jesus todos os dias, olhando para esse versículo, será que as pessoas ao teu redor reconhecem que você tem estado com Jesus? Será que as pessoas que convivem com você percebem, sem que você precise as convidar para vir no culto, será que elas percebem que você esteve com Jesus?